Bendito é o Senhor por sua bondade e pelo seu amor nas nossas vidas. Como sempre, hoje é domingo, dia das mães, né? Maio, né? Eu acho que é 13, né? 13 ou 14, eu não sei. Eu sei que é o dia das mães. Quem é mãe sabe o que eu vou falar aqui. E só quero levar uma palavra de amor e de esperança e de carinho para você. Presta bem atenção o valor que você tem para Deus. Presta bem atenção. Eu vou ler um versículo só da palavra de Deus. Eu encontrei lá em Cantares, tá? Eu encontrei lá em Cantares. Cantares quem escreveu? Segundo os historiadores, quem escreveu Cantares foi o cara mais inteligente da face da terra, que foi Salomão. Escuta o que eu vou falar para você. Presta bem atenção. Eu tive um pai espetacular. Meu pai era a representação de Deus, de homem aqui na terra. Era meu pai. Eu amava meu pai. Meu pai, todo mundo dos meus irmãos sabe que eu era o preferido, eu era o predileto do meu pai, era eu. Meus irmãos chegavam para mim e falavam assim: Paulo, pega lá, tanto com o pai lá e emprestava lá, porque eles sabiam que se eles chegassem o nosso pai e pedisse, eles não iam dar mais. Enfim, eu amava meu pai. Mas eu digo para você de coração, querida. Digo para você, querida. Eu tive uma mãe espetacular, uma mãe maravilhosa. Jaci Machado Mendes. As pessoas aí em Manoel Vitorino conheceram ela como Dona Preta Machado. Minha mãe era meu tudo. Eu fazia questão, pode ver, depois que minha mãe, eu acho que morreu em 2019, logo quando começou a pandemia, desse tempo para cá, nós estamos em 2023, eu tive aí ajudando até, fazendo a instalação elétrica com meu cunhado Giovanni, né, o marido o genro da Ana Clorina. Então, eu tive aí. Mas o que eu quero dizer com isso aí? Eu quero dizer que hoje é o dia das mães, e eu tive uma mãe maravilhosa, uma mãe magnífica, Dona Preta Machado, Dona Jaci Machado Mendes. Aquela mãe, eu tinha olha, eu chegava lá, eu deitava no peito dela, eu deitava todas as vezes que eu ia em Manoel Vitorino, a primeira coisa que eu fazia era me ajoelhar diante dos pés dela, me ajoelhava diante dos pés da Dona Preta Machado, me ajoelhava mesmo, não tinha vergonha nenhuma. Pegava a mão da minha mãe, mão da minha véia, a Dona Preta Machado, pegava a mão do... Quem sabe que eu estou falando, sabe que eu estou falando verdade. Eu pegava a mão da minha mãe e beijava. Falava: benção, mãe. Benção, minha mãe. Minha mãe falava assim: Paulo, Deus te abençoe, meu filho. E continue te abençoando. Aquilo para mim era mais do que suficiente para eu poder viver. Aquilo para mim era o meu alimento que eu tinha. Era a minha nutrição matinal. Aquilo ali eu passava o dia todinho e nada vezes nada acontecia de errado comigo, porque eu estava sob a bênção da minha mãe. É o único mandamento da Bíblia: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus anos de vida se prolonguem na terra e para que tudo vá bem. Eu vou viver muito. Tudo o que acontece na minha vida é de melhor para melhor. Por quê? Porque Paulo, eu fui um filho maravilhoso para minha mãe, fui um filho maravilhoso para meu pai. A minha mãe, Dona Preta Machado, ela sabia o filho que ela tinha. Entendeu? Se de repente serve de exemplo para você, mas por que eu estou falando isso para você? Porque
Se não fosse a Dona Preta Machado, se não fosse a Dona Jaci Machado Mendes, eu não teria existido. Esse cara aqui maravilhoso, abençoado, lindo, bonito, cheiroso e tudo que você, de atributo que você pode botar em mim, eu não teria existido se não fosse a minha mãe, a Dona Preta Machado. Olha que coisa maravilhosa. Então, que Deus, com a tua infinita bondade, com o seu amor, querida, querido, Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. Deus, Ele lhe ama. Mamães, eu vou ler um versículo aqui para vocês, aqui no livro de Cantares. Salomão, o cara mais sábio. Eu vou ler um versículo para você, Cantares capítulo 5, versículo 10. Para terminar, para desejar um feliz dia das mães para você. Tá? Que Deus, com teu amor, com tua bondade, eu glorifico a Deus pela mãe que eu tive, Dona Preta Machado. Já deu um beijo na sua mãe hoje? Já deu? Isso aí, já deu? Já parou e já imaginou? Tua mãe não presta. Quem não presta é você, cara. Tua mãe com dores sofreu para poder te trazer ao mundo e você ainda acha que a tua mãe não presta? Para com isso, cara. Para com isso. Desperta para a vida, desperta para a realidade. Olha, infelizmente a minha mãe, infelizmente a minha véia, Dona Preta Machado, ela não está mais presente aqui comigo, mas eu fui bênção na vida dela. E ela cumpriu um papel de mãe. Ela cuidou de mim. Ela não deixou faltar nada para mim. Nunca. Às vezes, eu ficava meio perdido, meio desnorteado. E minha mãe chegava para mim, só pelo simples fato dela me abraçar, eu já sentia que ali existia Deus na minha vida, na minha proteção. Você entendeu? Eu tive uma mãe espetacular, maravilhosa. Eu vou ler o livro de Cantares, não quero prolongar esse vídeo não, eu fico emocionado, sabe por causa de quê? Porque eu acho que eu tive a melhor mãe que existiu na face da terra, foi Dona Preta Machado. Foi ela, para mim foi ela. Todo santo dia, todo momento, a qualquer hora, todo santo dia, eu lembro da Dona Preta Machado, eu lembro. Jaci Machado Mendes. Mãe. Eu amo meu pai, amava meu pai. Eu era o predileto de Geraldo Costa Mendes, tá? A família Costa aí. Eu era o predileto. Meu pai olhava para meus irmãos assim, mas o meu pai gosta, não sei por que ele gostava de mim, não sei, não interessa, não quero saber. Sei, ele simplesmente gosta. Meu pai me amava mesmo, meu pai, ele escolheu a mim, eu, Paulo Cobra, ele escolheu a mim como filho, que ele gostava, ele amava. Meus irmãos sabem o que eu estou falando, quem está vendo meus vídeos, meus irmãos, assistem meus vídeos, eles sabem que eu estou falando a verdade. Mas a minha mãe foi que me gerou, com dores. A minha mãe, Dona Preta Machado, Jaci Machado Mendes, ela foi uma mulher especial. Querida, querido, hoje não é para você não, tá, querido? Hoje é para as mães, hoje é para você, querida. Benditos sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Assim foi o anjo Gabriel, com uma representação. Se não fosse uma mulher, não teria, se não fosse uma mulher, seria impossível do nosso Criador, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo vir à Terra, se não fosse através de uma mulher. O que significa, Paulo? Significa que você, mulher, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa agraciada. Vou ler aqui para você, é para você, tá? Para você, mulher. Eu vou ler para você, tá? Receba isso no teu coração, receba, acredite no que eu vou falar para você agora e receba de verdade para você o que eu vou falar para você aqui. Que coisa espetacular, quer ver? Quem
é esta? Livro de Cantares, Cantares de Salomão, né? Cantares capítulo 5, versículo 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeira? Viu? Lembra que eu falei contigo sobre sol, lua, estrelas? Aqui está falando de autoridade. Lembra que eu falei contigo que são pessoas? Lembra que os meus vídeos eu falava sobre sol, sobre lua? Que Jesus, o sol se escurecerá, que eu estou trazendo para aqui. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? Olha, chega pro teu filho aí agora nesse momento e fala assim: filho, eu não te amo. Não te amo, chega pro teu filho, eu não te amo, não gosto de você, só embora. Ele não vai acreditar. Ele não vai acreditar, sabe por que ele não vai acreditar? Porque ele sabe que não é verdade. Porque mãe é a coisa mais sagrada que existe na face. Se não fosse você, mãe, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tinha sido gerado, não teve a participação de um homem ali. Aquilo ali também é uma coisa figurada, mas eu digo para você, aquilo ali foi literal e foi verdade. Aquilo veio da parte de Deus. Quando o anjo Gabriel chegou ali, o anjo Miguel, quem quiser, e bota nome que você, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita és tu. Tá? Sempre falo dos meus vídeos aqui e vou terminar 12 minutos, já tá indo muito. Feliz Dia das Mães. Você que é mãe, você ame teu filho. Olha, não existe ninguém, não existe, eu estou falando para você, não existe ninguém na face da terra que ama você mais do que os seus filhos. Ele pode fingir, inventar, falar o que for. Sabe por causa de quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa, e é mesmo. E você sabe que você é. Que o amor de Deus, a bondade do Senhor. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua? Aqui está falando de autoridade. Você tem. Olha, quando você fala para tua filha, às vezes você não precisa nem falar, só em olhar para o seu filho e para a tua filha, ele já sabe o que você está falando, só em olhar, ele já sabe o que você expressa. Isso se chama autoridade, né? Lembra que eu falei de autoridade? Brilha como a lua e brilha como o sol, está aqui. Cantares capítulo 5, versículo 10, está aqui. Formosa como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol. Você é a coisa mais importante que... Olha, eu ia todo santo ano para Bahia para ver minha mãe. Enquanto minha mãe estava em vida, eu ia para Bahia ver a minha véia, Dona Preta. Eu ia. Eu movia montanhas, movia mundos para poder ver a Dona Preta Machado. E porque ela, não é igual você viaja para tudo quanto é lugar, mas a minha mãe era o meu marco, era a minha referência, a minha mãe era o meu porto seguro, a qual eu tinha tudo que eu precisava. Minha mãe, se a minha mãe faz para mim, ó Paulo, não faça isso, se eu fizesse estava ruim para mim, estava muito, mas não imagina que não era pouco, não dava muito. Se minha mãe, Dona Fátima de Paulo, não faça isso. Parecia que era uma vidente. Não faça isso. Era dois trabalhos. Eu fazer e o negócio ficava ruim, a merda feder. Eu movia mundos. Eu movia mundos para poder todo santo ano eu ir visitar minha mãe aí em Manaus. Quem está escutando meu vídeo aqui sabe que eu estou falando a verdade. Eu
amei a minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa espetacular. Era a minha mãe, foi ela que me gerou, ela que trouxe a vida para mim, ela que me deu a vida através do nosso, mas foi dela. Se não fosse a Dona Preta Machado, eu não estava aqui narrando isso para vocês. Que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Querida, é para você. Receba você no dia de hoje. Parabéns. Parabéns que o nosso Deus, com o teu amor, com a tua bondade. Querida, não pensa em besteira, não pensa em fazer nada de errado, não. Deus, Ele lhe ama, meu amor. Deus, Ele lhe ama, querida. Muito obrigado por você existir. Agradeça ao Senhor. Olha, você é a coisa mais preciosa que existe na face da terra para Deus. Nunca se esqueça, você é a pessoa mais importante que existe para Deus, é você, querida. Não pense em fazer besteira. As coisas estão meio difíceis para você, está meio complicada, vai passar. Eu estou te falando na autoridade do Espírito Santo de Deus, que as coisas vão passar. Você vai conseguir, você vai vencer. Sabe por causa de quê? Porque você automaticamente, a palavra de Deus diz que você é abençoada. Tá? Confia em Deus, confia no Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu agradeço. Olha, você não imagina, vocês, eu estou falando a verdade, meus amigos do Facebook, você não imagina a minha, quem me conhece, quem sabe, quem conheceu, olha, cara, você não imagina que era a Dona Jacima, que era a Dona Preta Machado, você não faz ideia. Minha mãe era uma santa aqui na terra, santa. Minha mãe não reclamava de nada, sabe o que é nada? Nada. Eu aprendi com ela e estou transmitindo para você aqui o segredo. A minha mãe era feliz. A gente queria comprar, olha, eu, Nanã, meu irmão, meus outros irmãos, a gente comprava carro, comprava casa, comprava geladeira para ela, comprava... Sério, ela não queria nada. Minha mãe, sério, minha mãe não faltava nada para a Dona Preta. Quem está vendo meus vídeos sabe que eu estou falando de verdade. Para minha mãe não faltava nada. Nada, sabe o que é nada? Era irritante. Era irritante, assim, porra, os filhos da Dona Preta, eles têm condições de fazer uma mansão para a Dona Preta aqui em Manuel Vitorino, mas minha mãe não queria, minha mãe não era apegada às coisas materiais, minha mãe era apegada ao amor. Eu era apaixonado pela Dona Preta Machado. Eu tive uma mãe espetacular, maravilhosa. Vou ler de novo para você aqui, estou terminando, tá? Cantares, de Salomão, tá? Antes de Isaías. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol. Você brilha, minha querida. Eu queria que minha velha Dona Preta Machado tivesse aqui agora, que eu ia fazer igual eu fiz em toda a minha vida, eu sempre fiz. Eu dei valor à minha mãe. Igual eu te falei, eu chegava, a primeira coisa, quando eu chegava na Bahia, em Manuel Vitorino, meus irmãos sabem que eu estou falando a verdade. Quando eu chegava em Manuel Vitorino, eu pegava o meu carro aqui, ó, partiu Bahia. Por quê? Porque nós temos que dar valor para as pessoas enquanto está em vida. Depois que minha mãe morreu, não interessa mais. Eu dava, enquanto minha mãe estava em vida, eu movia mundos para ir visitar minha mãe. Foi ela que me gerou, ela que me fez a pessoa que eu sou, Paulo. Tá? Foi ela que me gerou. Dona Preta Machado, assim, me fez eu ser o cara que eu sou. Eu sou um cara espetacular, eu sou mesmo. Eu sou um cara correto em tudo que eu faço na minha vida. Porque eu aprendi isso com quem? Tu pensa que foi com, vamos dizer assim, com meu pai? Eu amava, eu era apaixonado. Já te falei, meu pai era apaixonado por mim. Eu aprendi com a minha mãe, querido. Eu aprendi com a minha velha, Dona Preta Machado. Foi com ela que eu aprendi. Minha mãe me levava do Rio de Janeiro para aqui, para Brasília, para aqui.
Rio de Janeiro, Bahia, Rio de Janeiro, Bahia. Eu viajava, eu era cigano. Eu era cigano, desculpa aí, tá? Eu era cigano. Minha mãe fazia isso. Mas minha mãe nunca me abandonou. Minha mãe sempre me trilhava no caminho da verdade, no caminho da sinceridade e tudo. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável, como um exército de bandeiras? Sabe quem está dizendo isso aqui? Como um exército de bandeiras? Quando as pessoas guerreavam, que acabavam a batalha, acabavam uma guerra que eles ganhavam, que eles venciam, as pessoas pegavam alguma coisa assim e ficavam tipo assim, flamejando, né? Flamejando, ficava batendo nos negócios. É isso que isso aqui está dizendo. Que coisa espetacular. Você, mamãe, se sinta agraciada, se sinta. Deus lhe ama. Bendita és tu, querida. Bendita és tu, minha querida. Você é uma pessoa maravilhosa. Você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Mas eu me espelho em você. Eu tive uma mãe maravilhosa, tá? Tive uma mãe maravilhosa. Parabéns, você merece. Hoje o dia é todo seu. Você é joia rara. Você é a coisa mais preciosa que existe no jardim de Deus. Bendito és tu, Senhor, por teu amor e por tua bondade, por me amar e por te amar. Você é a coisa mais preciosa que existe no jardim de Deus. Você é a coisa mais preciosa. Você, mamãe. Obrigado por você existir, querida. Obrigado. Você me faz lembrar minha mãe. Vai mesmo. Eu era apaixonado. Até hoje eu sinto falta da minha mãe. Até hoje. Eu vou descer o pó da minha terra sentindo falta da minha véia, da dona Preta Machado. Fico até emocionado, estou falando. É verdade. Isso é fato. Porque minha mãe foi uma pessoa aí. Minha mãe foi mãe para mim, mãe. Minha mãe teve a sabedoria de Deus, do Criador, para poder me orientar, poder me guiar num caminho da verdade, do amor e da prosperidade. Bendito és tu, Senhor, por tua bondade, por conceder a vida e o amor para essa pessoa, para essa mãe que está escutando esse vídeo agora. Receba, querida, é para você. Você merece, você é uma agraciada. Quando o anjo Gabriel chegou para Maria, primeiramente ele chegou para José e falou: olha, José passou a maior da humilhação. Que já imaginou você criar filho que não é teu, filho dos outros? Hoje em dia, 2020 e tantos anos na frente, você já imaginou que vergonha era para José naquela época? Não, eu digo aqui, hoje em dia tudo é libertinagem. Hoje em dia é mãe com 10 filhos de um e cada um diferente. E cada um, ninguém pode falar porra nenhuma e acabou. Desculpa até o termo pejorativo. Mas antigamente era uma vergonha tremenda. O anjo chegou para José e falou assim: olha, não se espante, não larga dela não, porque eu escolhi Maria para poder trazer o Redentor do mundo, para poder salvar a humanidade. Feliz Dia das Mães para você. Que o nosso Deus, escuta, receba. Você merece. Tá, não, eu sou pó. Esquece pó, esquece cinza, esquece Satanás. Eu vou falar uma palavra profética para a sua vida agora, nesse momento, e você receba, porque isso é Deus que está falando, não sou eu. Isso é Deus que está falando assim, que a bondade e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo invadam o seu coração. Que você seja uma pessoa próspera. Que a partir de hoje, a partir desse momento, você desperte para a vida, você desperte para a realidade. Você é uma mulher de Deus, você merece, você é uma mulher de Deus, você merece estar vivendo do melhor na sua vida. Merece sim, querida. Você merece tudo do bom e do melhor para você. Você merece. Não, só pó, esquece cinza. Você não é pó, você não é cinza. Você é a coisa mais preciosa. Cantaram de novo.
Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua e brilhante como o sol? Você brilha como o sol, querida. Você brilha como o sol. Pergunta para o seu filho. Não, eu sei que a gente não precisa. Eu estou fazendo umas suposições aqui. O teu filho sabe quem você é. O teu filho sabe que você sabe que se precisar morrer pelo teu filho, você morre. Isso foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Você, querida, é a representação de Deus aqui na terra. Você é a representação de Cristo aqui na terra para os teus filhos. Ainda que eles sejam ingratos, ainda que eles não reconheçam o teu amor que tu fez por eles, ainda que não reconheça aquela dor, aquele sofrimento que você gerou durante 9 meses, que foi... Meu filho, mulher sabe que relato de mulher, ninguém melhor do que você mesmo para saber o que eu estou falando. Aí, olha, quando uma mulher engravida, você não imagina, há transformações, muita transformação na vida da mulher quando a mulher engravida. O nariz incha, a barriga cresce, começa a dar estria e a mulher fica mais feia, algumas ficam bonitas. A mulher se transforma todo dia de uma maneira totalmente diferente para poder gerar uma vida, que é um filho. Aí vai mais na frente, acontece, esse filho não dá valor para você, mas escuta, você tem valor para Deus. Deus, ele lhe ama, querida. Que Deus, com sua infinita bondade, com o seu amor, receba. Olha, você vai prosperar, você vai vencer. Feliz Dia das Mães. Você merece, querida. Nem que ser filha das unhas do teu filho não vale porcaria nenhuma. Você é maravilhosa, querida. Acredite, você não errou em nada. Quem está errado é ele, tá? Quem está errado é ele. Ela, sei lá. Ainda que você tem uma filha rebelde, o problema é dela. Ela não está vendo a quão maravilhosa, quão mãe, quão coisa espetacular que ela tem na vida dela, que é você. Está entendendo? Você é bênção de Deus. Você é uma pessoa maravilhosa, meu amor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, pelo amor que Ele tem por você e por mim. Receba a vitória. Feliz Dia das Mães. Bendito e glorificado seja o Senhor na minha vida e principalmente na sua, meu amor. Eu amava, eu era devotado pela minha mãe, Dona Preta Machado. Tudo era dona. Enquanto minha mãe estava em vida, era ela. Tudo foi ela. Minha mãe foi o meu marco. Minha véia, Dona Preta Machado, foi o meu marco, o meu guia. E você é também, querida. Você é. Claro que você é. Ainda que esse desalmado aí que não dá valor a você. Amém. Não se sinta. Não faça os gostos do teu filho, não. Haja correto com ele. Brigue quando tiver de brigar. E detalhe. A minha mãe quando pegava, escuta, eu vou te ensinando o segredo de prosperidade. Hoje tu não pode nem fazer isso. Se tu fizer, tu vai presa, tá? Mas a minha mãe quando falava assim, olha, Paulo, eu nunca fui, eu já te falei, eu sempre fui um cara exemplar desde quando eu nasci. Que minha família sabe que eu estou falando a verdade. Mas minha mãe quando falava assim para meus irmãos, hoje você vai apanhar, querida, os meus irmãos só faltavam se cagar. Sabe o que é cagar de negócio? Que ele sabia que minha mãe ia pegar. Detalhe, meu filho, sabe como minha mãe batia? Minha mãe só faltava matar. A minha mãe só parava de bater quando ela não aguentava mais bater. Para você ter uma ideia. E todos os filhos de Dona Preta Machado estão vivos até hoje. Todos eles. 11 filhos. Todos estão vivos até hoje. Debaixo da proteção, porque minha mãe... E detalhe, sofrendo. Eu apanhei 2 vezes. Assim, foi injusto. Minha mãe me bateu por causa do meu irmão Silas. Meu irmão Silas, que estiver vendo aí o vídeo, sabe que eu estou falando a verdade. Escuta, a minha mãe só voltava a matar a gente. A gente não, meus irmãos, que meus irmãos sofreram mais. Minha mãe só voltava a matar. Ela, com entre aspas, com a sabedoria dela, achava que de repente aquilo ali resolveria e através daquilo ali. E deu certo. Entendeu?
todos os meus irmãos que estão aqui, pai, eu estou falando esse vídeo com a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Escuta, todos os meus irmãos, todos eles, quando chegava diante da minha mãe, a gente se ajoelhava. Você imagina isso? Meu irmão Duca, meu irmão Everaldo, com 60 anos de idade, 50 anos de idade, se ajoelhar diante de uma pessoa, se ajoelhar e pegar a mão da pessoa e beijar e falar assim: benção minha mãe. Era isso que eu fazia, era isso que meus irmãos faziam, porque através dela eu aprendi a vida. Hoje eu sou o que eu sou por causa dela, tá? Feliz Dia das Mães para você. Louvo ao Senhor por você existir, querido. Eu tenho muitos amigos aqui no Facebook. Olha que coisa espetacular, que coisa. Mas você não é pó, você não é cinza. Você é a joia mais preciosa que existe na face da terra. Você, tá? Você é a coisa mais linda. Deus, Ele lhe ama. Pare de dizer, arranque da sua vida, elimine da sua vida, elimine, arranca isso da tua vida, que você é pó, que você... Não, que minha vida nunca dá certo. Deus, Ele lhe ama, querida. Feliz Dia das Mães. Que Deus, com teu amor, inunde o seu coração de uma forma maravilhosa. E outra coisa, a partir de hoje você já aprendeu, que não é só no Dia das Mães não, que a partir desse momento você vai trilhar uma vida de vitória com Deus. Você, mulher, você vai trilhar a partir de hoje. Eu estou afirmando para você na sua vida que a partir de hoje você vai trilhar uma vida de vitória e uma vida de sucesso, uma vida de paz e de amor, porque isso Deus está me dando autoridade para falar com você sobre isso, tá? Receba. Bendita és tu, Senhor, pelo teu amor e tua bondade na nossa vida. Feliz Dia das Mães, você merece, tá?